Uma boa tarde para todos, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra nossa aqui na nossa página do Facebook. Hoje, recebendo aqui, virtualmente por enquanto, né, como falamos todas as quartas e sábados, virtualmente por enquanto, nosso amigo Renato, Dr. Renato, né, também conhecido. Então, bem-vindo, obrigado por aceitar o convite, para colaborar com a gente nos estudos de hoje. Seja bem-vindo, Renato. Boa tarde, Rony, boa tarde, pessoal que está acompanhando de casa. É um prazer aceitar esse convite, falar de um tema que eu gosto muito. Vai ser um prazer. Excelente. Então, a gente, na semana passada, né, e na última quarta, a gente fez uma divulgação da campanha do ar-condicionado, né, que, como a gente também falou bastante na nossa festa junina também, que não houve, né, que foi virtual também, foram só os doces e salgados que a gente vendeu, e que foi um grande sucesso. Nós estamos utilizando todos esses recursos justamente para finalizar a reforma do nosso salão, que está quase terminando, né? E aí abrimos a campanha e compartilhamos aqui do ar-condicionado, porque a gente, tendo a possibilidade, nós podemos, sem nenhum problema, ter conforto, né? E realmente a gente viveu no salão antigo sem e com ar-condicionado, e aí tem o silêncio, né? Tem o conforto que não é pecado nenhum ter, obviamente. E nossa campanha também foi um grande sucesso, porque em muito pouco tempo a gente conseguiu os recursos para obter os equipamentos, e, portanto, mais uma vez, a gente agradece a você que é frequentador, trabalhador e apoiador do Zio da Gama. Em breve a gente vai estar de volta ali, todos juntos, e todos podendo se abraçar, podendo compartilhar do mesmo espaço. Vai ser ótimo. Mas ainda necessitamos de um pouco de paciência. Muito bem, eu não estou vendo ele aqui na nossa lista de visitantes, mas eu preciso dar um recado agora, e no final também a gente dá o mesmo recado, né? Eu queria dar os parabéns pelo aniversário do Fernando. Fernando, se você já estiver aí, manda aí um comentário, né, do seu aniversário, lá nos grupos de Zap nós já parabenizamos. E a gente queria aqui publicamente, porque o Fernando é um grande trabalhador nosso, né, desde os princípios, uma alma super querida nossa. Então, nada mais justo do que, neste momento, dizer feliz aniversário, Fernando, que todos aqui vão compartilhar desse afeto também com você. Muito bom. Então, nós vamos já iniciando, né, já com bastante gente aí junto com a gente. Agradecemos. Renato já comentou aqui, um pouco antes da gente entrar, que podemos interagir, fazer perguntas, fazer comentários, para a gente poder, e ele gosta dessa ideia, né, então vamos participar também, né, dessa transmissão. Coisa que fazemos, né, sempre de uma maneira muito agradável. Então, convidando a todos, que já estamos aqui todos juntos, convidando nossos amigos espirituais, para todos juntos lembrar e direcionar os nossos pensamentos para Deus, Criador, esse Pai querido que nos conduz, que nos observa as dificuldades e os sofrimentos, e sempre estende as suas mãos, seus braços paternais a nós, na pessoa do amigo, dos familiares, na presença dos amigos espirituais, para que possamos
ser ajudados e suportar as dificuldades pelas quais todos passamos. Então, nessa tarde bonita aqui na nossa cidade, queremos agradecer ao Senhor que não desiste de nós, que nos espera a retomada, que nos aguarda levantar novamente e seguir adiante, ajudando, trabalhando e vencendo as nossas dificuldades. Agradecemos, Senhor, pela vida, embora por vezes possamos viver dias difíceis, nós sabemos que eles passarão e ficará em nossos corações a alegria de viver. Obrigado por estarmos aqui mais uma vez, todos reunidos, em seu nome, na sua paz, que assim seja. Muito bem, então, obrigado, Renato. Então, é com você a nossa palestra de hoje, Escutando os Sentimentos. Obrigado. Obrigado, Rony. Obrigado, pessoal que está assistindo. Rony, por favor, coloca os nossos slides aí. Esse é um tema, para mim, que eu gosto muito, eu tenho muito carinho. Eu conheci, lá em 2012, eu conheci esse livro, 2012, 2011. E nessa época, eu conheci esse livro, fui para os Estados Unidos, fiz um curso sobre resiliência médica, falando de sentimentos. Comecei a ver a importância dos sentimentos e a gente trouxe lá para o Centro de Renovação Espiritual a ideia de trabalhar os sentimentos, trabalhar, né, que veio a partir desse livro do Vanderlei de Oliveira, que foi uma grande mudança de chave na minha vida. E fui estudar Jung, fui estudar sentimentos, então começou a partir disso. Então, estou muito feliz de poder compartilhar isso aqui com vocês. Tem uma grande amiga que está no centro de vocês, que é a Cleide, que acompanhou lá nossos cursos, começou a se conhecer mais, né? Então, no livro seguinte, depois Escutando Sentimentos, que é Emoções que Curam, o Vanderlei, né, a irmã Stufo, através do Vanderlei, ela coloca que a gente precisa aumentar a nossa consciência emocional, né? Que o encarnado médio, ele tem em torno mais ou menos da consciência de 8 sentimentos. E quando a gente desencarna, a gente entra em contato com mais 20, que a gente não tem consciência agora. Então, e a consciência emocional é isso, emoção é energia. Então, quanto maior a nossa capacidade de reconhecer as emoções, de reconhecer na gente, mais a gente está em conexão com a nossa verdade naquele momento e com Deus. Então, vou falar um pouquinho, vocês podem participar. Às vezes, esses conceitos inicialmente parecem difíceis, mas vocês vão ver que com o tempo faz muito sentido, né? Então, no começo aqui eu coloquei uma frase do André Luiz, então ele coloca que a prece não é um movimento mecânico. Então, muitas vezes, a gente faz uma prece, né, o mesmo Pai Nosso, e não tem aquele sentimento, aquela energia. Então, quando a gente traz esse equilíbrio emocional, essa percepção emocional, quando a gente incorpora isso, né, a prece ela tem mais sentido. E se a gente for ver na nossa vida, não existe nada mais contagiante que os sentimentos, né, sejam eles positivos ou negativos. Né? Então, o sentimento ela tem essa energia, traz, né, tanto do positivo quanto do negativo. Então, lá no começo do livro, né, a irmã Cidufo coloca, né, que esse livro é uma resposta para os espíritas, né, que tem vários questionamentos, como o que falta para eu ser feliz? Né? Onde eu estou falhando? Né? Será uma obsessão? Né? Por que eu me encontro assim? Não deveria estar melhor? Então, essas perguntas, muitas vezes, não têm uma resposta simples. Né? Mas a resposta ela é uma resposta emocional. Então, as emoções vão dizer para a gente, né? A gente pode dizer que tem uma diferença, né, entre emoção e sentimento, né? Emoção é algo mais primário, né? Então, que são lado divertidamente, né? Eu posso sentir raiva, alegria, tristeza, e o sentimento já é algo mais elaborado. Eu posso ter vergonha de um comportamento meu, eu posso me sentir culpado por não ter sido assim, assado. Né? Mas, na prática, a gente usa as palavras como sinônimos, né? De vergonha e sentimento e emoção. Então, quando a gente começa a perceber isso, quando a gente começa a escutar os sentimentos,
né? Esse primeiro passo, às vezes, parece um pouco difícil de entender, né? Porque a gente parte de uma fé raciocinada, a gente acredita que o amor é a nossa salvação, mas a gente começa a ver que a gente não ama 100% das vezes, né? Eu falo que a frase na Bíblia não é amar, não é odiar os outros como a si mesmo, né? É amar os outros como a si mesmo. Então, a gente precisa começar esse trabalho de escutar o nosso inconsciente e ver as emoções que brotam, né? Então, quando a gente começa a ter esse carinho com a gente mesmo, a gente começa a nos amar. Então, é um processo de aprender isso. Então, não existe só um sentimento que tem uma importância no processo de crescimento pessoal, né? E a nossa inveja, a nossa vergonha, a raiva, a frustração, o orgulho, ela fala muito sobre a gente, né? Sobre a nossa verdade naquele momento, a nossa desconexão com a nossa verdade divina, né? Então, o auto-amor consiste em começar a escutar esses sentimentos, né? E perceber que essa linguagem leva ao coração, né? Então, a gente sabe que, a gente fala que sentimentos bons e ruins não existem, né? Todo sentimento vai levar a Deus, né? Ou pode ser interpretado como uma ideia de Deus. A gente vai falar isso mais para frente. Então, e a gente começa a perceber que tem uma consciência, né? Quando a gente começa a perceber os sentimentos, existem várias partes de nós que a gente começa a ver, né? Existe uma parte já que está na luz, que procura conscientemente a união, e tem uma parte que não, né? Que tem medo, que é rígida, né? Então, é como se fosse uma consciência de uma criança, né? Então, lá na infância, né, a nossa criança, ela começou a seguir alguns estereótipos para poder ser amada, né? Então, menina senta assim, menino não chora, assim, assado, e aquilo gerou muita tensão e frustração, que a gente vem carregando de uma vida para outra e é recriada na nossa infância. Então, essa frustração, ela continua com a gente, né? Então, a gente desconecta emocionalmente na infância, né? Então, a gente acaba ficando com uma vida em preto e branco, né? E o nome bonito para isso, né, o nome científico é burnout, quando a gente está desconectado do nosso corpo, do que a gente sente, né? Então, e lá a irmã se coloca no livro que a ausência de habilidades emocionais é a grande causa das nossas dores, né? De primeiro reconhecer o que a gente está sentindo, aceitar que é muitas vezes difícil no primeiro momento, e depois trabalhar com isso. E o Carl Jung, né, que é o pai da psicologia analítica, né, que fala muito de sentimentos, ele coloca exatamente isso, né? A individuação é o processo de você se tornar mais você, ou de você se apropriar do nosso Deus interno, né? Eu venho trabalhando meus sentimentos há mais de 8 anos, né? E Jung, ele coloca que a preguiça, né, na verdade, são sentimentos não vivenciados. Então, quando a gente vivencia os sentimentos, o pior que pareça, a gente aumenta a nossa energia psíquica, né? Então, eu falo hoje em dia que eu tenho 1/5 da preguiça que eu tinha 8 anos atrás. Só de vivenciar tudo, sem me pegar a nada, né? Como está sendo aí para o pessoal ouvir isso? Faz sentido? Não faz sentido? Né? Então, nessa individuação, nesse processo de começar a sentir, né, a gente tem que sair do certo e do errado, né? Então, assim, não tem uma parte de mim que tem vergonha, tem uma parte de mim que tem inveja, vamos olhar para ela com carinho, né? Porque, na verdade, isso está ensinando, eu estou trabalhando essa parte do inconsciente que foi reprimida. Né? E quando a gente não se ama, a gente não aceita essa parte imatura, a gente não olha para ela com carinho, a gente projeta esse perfeccionismo fora. Então, eu falo que quando a gente começa a se aceitar mais, a ver nossas dores, a gente ganha um upgrade que a gente começa a ver também as dores e as imperfeições do outro de uma outra maneira. Então, o processo de autoacolhimento, autopercepção, é exatamente isso, começar a perceber que a gente pode sentir amor e ódio pela mesma pessoa. Né? Quem é casado há muito tempo sabe muito bem o que eu estou falando. O pessoal está falando aqui, o Camilo, né, o Carlos, que faz todo sentido, que bom. Né? A Thelma também, né? E esse complexo de inferioridade a gente vai recriando de uma vida para outra, porque a gente não vai entendendo, né? Então, a gente entendeu que sentir é feio, sentir é perigoso, eu tenho que ser perfeito para ser amado, e eu não sinto a minha raiva, minha vergonha, só que ela existe em algum grau. Né? Então eu falo assim, que quando a gente consegue vê-la, a gente pode escolher ficar com ela ou não. O problema é quando a gente não vê, porque ela sempre come pela beirada, né? Eu sou endocrinologista, e eu sempre falo que as pessoas contam uma história muito bem contada, que até elas acreditam, só que a balança conta outra. Então, emocionalmente, a gente justifica muito o nosso mal, né? Ah, ele fez isso para mim e eu vou fazer isso de volta. Né? Quando, na verdade, é um processo interno. Né? Então, a Cleide está colocando, e é exatamente isso mesmo. Quando a gente se conhece,
a gente ganha esse upgrade de poder ver o outro, né? Isso, o Camilo está colocando também, os sentimentos são as chaves, né? Quando a gente entende esse processo, né, que inicialmente às vezes pode parecer um pouco agressivo, né, quando a gente entra em contato com isso, a gente libera essa energia emocional. Obrigado para vocês. Então, a depressão é uma intimação para essa mudança. Né? A gente fala que até em termos médicos, né, existe uma grande diferença entre depressão e tristeza. Né? Eu acho que nessa quarentena todo mundo aí andou praticamente uma montanha-russa de sentimentos, e a depressão é quando a gente se nega a sentir. Então, sentir nossa frustração, né, de não sair de casa, do medo da morte, o medo dos meus parentes morrerem, o medo de faltar dinheiro. Então, quando a gente não sente isso, a gente deprime. Né? Então, o objetivo é sentir isso e atravessar isso. Que são como se fossem pedaços da nossa consciência que precisam ser assimilados. Né? Então, a diminuição e a ausência de prazer, né? Porque se Deus é prazer e eu não sinto prazer na minha vida, onde eu estou desconectado desse prazer? Então, a gente começa a perceber que a gente está muito desconectado da nossa identidade real cósmica, eterna. Porque se os sentimentos são positivos, né, por que eu não sinto eles? Então, a gente tem que começar a investigar com carinho. E a gente pode dizer que todo sentimento negativo é, de alguma maneira, uma reverberação, uma repetição da infância. Né? Então, a gente precisa entrar em contato com esses sentimentos para que essa energia caminhe. Porque toda vez que eu sinto medo, sabendo que o medo é meu, a frustração é minha, esses sentimentos eles caminham automaticamente para sentimentos positivos, né? Você vai sentindo medo, vai trazendo para o corpo, vai se apropriando desse sentimento, ele vai caminhando para um sentimento positivo, né? E a gente sai da vítima. Então, a aceitação não significa se acomodar com essa adesão passiva. Ó, o Leandro está colocando aqui que ele viveu um turbilhão de emoções na quarentena. Eu estava falando, eu falo para meus amigos, pacientes, né? Que eu acho que a quarentena foi assim, você rodar vários pratinhos em alta velocidade na montanha-russa. Então, a gente tinha que, né, a gente tem que escolher com que prato a gente quer girar, porque algum vai cair, né, a gente é imperfeito, né, a gente tem que ter muito carinho pela nossa imperfeição e por esse tempo, né, que é totalmente, uma coisa totalmente fora aí de qualquer imaginação que a gente pode ter tido, né. Então, quando a gente começa a aceitar isso, não quer dizer que a gente vai se identificar. Né? Na verdade, quando a gente não aceita, a gente, de alguma maneira, se identifica secretamente, inconscientemente, né, com o nosso medo, vergonha e tudo mais. Né? Então, aceitar-se, né, é confundido com passividade, quando, na verdade, não. É um processo de cura dessa ferida emocional que a gente vem carregando há várias encarnações. Então, se a gente não se aceita, né, a gente se magoa, e por isso que esse auto-perdão, essa autocompaixão. Então, a gente tem que olhar esse lado, como já falei, com muito carinho. E o remédio, então, é começar... Eu falo que amar é uma palavra muito forte, a gente ainda não aprendeu muito a amar, né? Existem vários tipos de amor, mas começar a aceitar com carinho. Quando eu comecei a falar sobre isso no Centro Espírita, eu lembro uma ocasião que tinha uma menina que falava assim, mas eu não aceito, mas eu nem vamos aceitar, mas eu não aceito, vamos aceitar, mas eu não aceito. Aí eu falei assim, então vamos aceitar que a gente não aceita? Né? Então, vamos aceitar, que a gente tem umas coisas que a gente não consegue aceitar, mas pelo menos a gente já está olhando para elas, né? Porque o grande problema é quando a gente não olha, né? Quando a gente tem medo de olhar para o medo, quando a gente tem raiva de sentir nossa raiva e achar que a gente é só ela. Né? Sim, o Carlos está colocando aqui que a gente se esconde da gente mesmo. Sim, por que a gente se esconde da gente mesmo? Porque, até adiantando um pouquinho, porque a gente tem medo de olhar e achar que a gente é só isso. Né? Então, esse medo, né, o medo emocionalmente é o contrário da fé. Então, eu preciso, né, de um ponto de carinho, de conexão com Deus, olhar para isso e falar assim, que parte ainda essa parte não entende que eu estou em Deus? Então, existe um receituário oportuno que ela coloca no livro, né? A primeira é acreditar que a gente merece a felicidade. Né? É interessante perceber que a gente merece a felicidade, é um direito nosso. Né? E o nosso inconsciente infantil, ele diz como tem que ser. Né? Então, às vezes é o príncipe encantado, às vezes é a casa não sei aonde, mas, na verdade, o direito da felicidade é um direito inato. Então, quando a gente parte desse pressuposto, que a gente já é cheio, que a gente já é preenchido, a gente pode soltar essa rigidez. Né? A segunda é parar de encontrar motivo para nossas dores. Né? E a terceira, que eu acho super importante, né, é a gente parar de pensar na felicidade depois da morte. Eu falo que alguns espíritas parecem que estão juntando milha, né? Então, assim, eu tenho que aguentar isso, tenho que aguentar aquilo, porque vai trocar com uma passagem depois que você morrer, né? Não. A gente tem que entender que a felicidade é um processo em nós.
né? Quanto mais eu estou na minha autoridade interna, quanto mais eu me conheço e me percebo, mais a felicidade é um estado pleno interno, né? Menos o fora me abala. E quando me abala, eu tenho que olhar com carinho para entender o que está acontecendo. Então, existem algumas partes desse processo. Então, a primeira coisa é começar, como eu falo, a bater a bola no peito. Né? Então, só a gente é responsável pelo que a gente sente. Né? A pessoa fez aquilo, pode ter magoado a gente, pode ter incomodado, mas o sentimento é meu. Né? Porque a gente nunca consegue entender a dinâmica do outro. Né? Se a gente já tem uma dificuldade, muitas vezes, entender a nossa, né? Porque, então, quando eu começo a entender que o sentimento de culpa, de medo, de alegria, são meus, né? Quem lida com eles sou eu. Né? O sentimento é o espelho dessa consciência. Né? Então, o sentimento, essa energia que pulsa, é esse pensamento não pensado. Então, eu tenho medo da pandemia, por exemplo. Né? Então, tem uma desconexão de que a vida é benigna, de que Deus é provedor. Então, vamos olhar para esse medo, para poder atravessá-lo e poder movimentar a energia. Né? Essa questão de ser ético com a gente mesmo, ela é muito difícil. Né? Eu falo que a gente não sabe o que sente, quando sente, faz outra coisa, por vergonha. Né? Então, existe essa desconexão. Então, ser ético com a gente mesmo, perceber essas nuances emocionais, é um processo de auto-amor, né? Parar com o certo e errado, né? Eu acho que é uma libertação quando a gente sai do certo e errado, né? Porque, na verdade, o que é certo para mim pode não ser certo para o outro, né? E eu posso ouvir a ideia do outro, né? A dor do outro, a questão do outro, eu posso entender por que ele agiu daquela maneira, né? Onde aquilo me causou essa dor. A psicologia, né? Ela fala que mais de 90% dos nossos comportamentos são automáticos. Então, né, quando a gente começa a olhar e fala assim, é muito difícil você andar numa rua que você só vê 10%. Então, olhar para isso tem que ser muito devagar e com muito carinho, né? Então, é um aprendizado, esse domínio da gente, né? E a gente só sai ganhando com isso, né? E, como eu falei, o passo-chave é a aceitação, né? Ou, às vezes, no começo, aceitar que a gente não aceita. A renovação do sistema de crença, né? As crenças são essas ideias inconscientes pré-formadas de não mereço ser feliz na infância, tem que ser assim, tem que ser assado, porque foi colocado como se fosse algumas questões uma viseira na nossa cabeça, só que agora quem coloca a viseira na gente somos nós mesmos. Né? Então a gente tem que olhar que tem uma dor que justifica esse comportamento que agora é difícil da gente entender. Perceber que a gente é singular, né? Então uma macieira não dá pera, né, entender isso, que a gente pode ser abundante e feliz com o que a gente tem na nossa árvore, né, e começar a ter rédea da gente mesmo. Então, esse processo começa quando a gente começa a fazer uma pergunta que eu sempre digo, que é qual é o sentimento. Né? E aí, pessoal, o que vocês estão sentindo com isso tudo? Estão sentindo medo, vergonha, culpa? Como é pensar, como é sentir, perceber que existe um mundo emocional dentro da gente? Enquanto o pessoal responde, eu vou continuar falando aqui do livro. Então, ele coloca que esse processo tem muito a ver com uma arrogância inconsciente. Né? Então, que é essa suposta superioridade moral, social, intelectual e comportamento. Mas, se a gente perceber bem, essa arrogância, né, que vem do orgulho, ela tem uma relação com a dor da nossa criança. Né? Então, a infância, de alguma maneira, eu sempre falo assim, o bebê quando está chorando, né, pedindo peito, ele não sabe que dali a 1 minuto a mãe vai trazer o peito. Então, existe uma parte da nossa inconsciente, da nossa consciência inconsciente, né, que ela não entende que dali a 5 minutos, dali a 1 mês vai passar. Né? Eu falo para as pessoas, olha, a gente já passou aí quase 4 meses de pandemia no Brasil. Né? E no primeiro mês todo mundo estava assim, como ia ser isso? Então, tem uma parte que não cresceu, que não entende que a vida é um movimento contínuo. Né? Então, isso é dessa arrogância, dessa defesa, né? Que iniciou para não sentir dor. Só que assim, não sentir dor gera mais dor. Então, eu falo que sentir, às vezes, dói um pouquinho. Pode doer, mas dói muito mais o que a gente faz para não sentir. O Carlos está colocando aqui que ele sente medo. Sim, pode ser. Um dos sentimentos iniciais, quando a gente lida com nossos sentimentos, é medo. Mas o problema é quando o medo está no inconsciente, Carlos. Então, só de você sentir o medo, trazer esse medo para a consciência, ele diminui a força. E com isso você aumenta a sua fé. Então, eu sempre falo assim, a gente tem, né, um anjo demoninho na gente. Né? Mas quando eu escuto o meu mal, o meu demônio, e entendo a dor que está atrás dele, eu aumento a minha fé. Então, é um processo da gente começar a pegar essa vozinha e tentar entender o que ela quer dizer para a gente de nós.
O Leandro está colocando aqui que é difícil pensar em nossos sentimentos porque ainda nos preocupamos com o outro nos ver. Sim, né? Isso tem uma confusão, né? Existe uma preocupação do outro porque a gente ainda está virado. Existe uma confusão no inconsciente muito grande entre amor, atenção, admiração e aprovação. Então a gente não quer ser amado, mas a gente quer ter 1000 likes no Instagram, no Facebook. Isso no inconsciente parece a mesma coisa. Então, para a gente começar a perceber que existe uma tensão externa, né, já é um grande passo. Então, perceber que a gente está virado para o outro. E outra coisa que eu vejo muito é que as pessoas querem salvar o outro. Né? Então, salvamento, eu tenho que salvar o outro. A grande verdade é que a gente não salva ninguém. Né? A gente só consegue salvar a gente. Né? O Camilo está colocando que é difícil quando as emoções tomam conta de nós, comando de nós. Temos que ter controle dela. Na verdade, esse processo emocional é um processo de cura. Né? Então, na verdade, elas não têm controle porque quando a gente não as conhece. Né? Então, uma maneira de ver a perfeição é quando a gente pode sentir tudo e não se apega a nada. Né? O Carlos está colocando que ele sempre coloca a fé em primeiro lugar. Sim, a gente tem que fazer esse trabalho com fé e com amor. Né? Mas a gente tem que olhar esse nosso lado imaturo. Né? Porque senão a gente não olhar nessa vida, vai ter que olhar na próxima. Né? Vamos seguir aqui. Então, a arrogância vem dessa rigidez. Então, é interessante, né? O Carlos ali colocou antes que ele estava com medo. Então, onde existe medo, existe rigidez. É muito bacana perceber isso. Então, assim, se eu imagino a vida assim, assado, sem pandemia, tal, eu tenho uma rigidez. Né? Então, e Deus é dinâmico, né? A vida é dinâmica. Então, é perceber que o medo e a rigidez são irmãos gêmeos. Onde um está, o outro caminha junto. A competição, né, existe uma parte nossa que está sempre buscando o seu melhor. Isso vem também da nossa ferida infantil, onde a criança sentiu que não tinha amor para ela, ela precisava ser o melhor. Imprudência e prepotência. E o traço dominante da arrogância é a não conformidade. Então, na área da vida que a gente não vai bem, né, que é difícil sentir muitas vezes, a gente projeta esses sentimentos fora. Quando, na verdade, tem uma parte minha que não quer dar, que se coloca numa vítima, mas também não se movimenta. Né? Então, esse traço de não conformidade é na área da vida onde tem um sentimento negativo, muitas vezes parado na gente, que a gente não vê. E quando a gente começa a olhar para essa rigidez com carinho, sabendo que tem muito medo ali, né, Carlos? A gente consegue mudar, de dentro para fora. Né? Então, a gente para de se obrigar, né? Eu tinha grandes questões filosóficas, né, quando eu dava aula sobre isso, porque a reforma íntima, eu falo, é uma reforma que não acaba nunca. Né? Então, assim, né, pinta uma parede, troca o teto, mas, na verdade, quando a gente começa, né, porque existe um grau de perfeccionismo, e, muitas vezes, o perfeccionismo é uma defesa para não sentir com a nossa vulnerabilidade. A Sandra está falando da raiva, né? A raiva, ela pode ser vista como uma questão da gente sentir ofendido. Então, é interessante perceber, né? Eu falo assim, eu sempre gosto de falar isso. O problema não é quando a pessoa xinga a gente. O problema é quando a gente repete o xingamento 300 vezes na nossa cabeça. Então, que poder eu dei para o outro de me ofender? Né? E tem um lado positivo da raiva, que é a agressividade positiva, que é quando você mobiliza, energiza, vai atrás. Então, quando a gente bloqueia a nossa raiva, que vem lá do nosso histórico ancestral do direito de sobrevivência, a gente também bloqueia esse sentido de busca. A gente vai com uma passividade doente. Acho que você entendeu aí, Sandra? Fala para nós. O Carlos está colocando, o emocional tanto ajuda como também pode trazer muitos problemas, muitas vezes, de saúde. Olha, Carlos, eu falo muito de emoções, eu vou depois dar um e-book que eu escrevi sobre emoções. Quanto mais a gente sente, hoje em dia tem vários estudos sobre isso, o nome bonito chama granulosidade emocional, mais saúde eu tenho. Né? A gente sabe que as pessoas otimistas, elas vivem 7 anos a mais que as pessimistas, e vivem otimistas. Então, é sentir uma libertação. Para mim, essa é a verdade que liberta, que está na Bíblia. Né? Vamos seguindo. Então, aqui outra coisa, o ego tem dificuldade de perceber nossa arrogância. Né? Então, assim, parece que a gente olha para a vida do outro, a gente vê que ali ele tem uma dificuldade, muitas vezes é fácil a gente ver porque a gente está fora, mas quando a gente está na nossa ideia, no nosso complexo, né, segundo Jung, a nossa ferida emocional, a gente precisa de ajuda, porque a gente não enxerga. Né? Então, eu falo assim, não adianta você falar para uma... Né, como você está bonita hoje? Não cabe. Você vê seu trabalho? Não cabe. Porque existe um senso de desvalor no inconsciente. Né? Então, por isso que a gente tem que olhar para isso com carinho, porque a ferida é nossa, só que está projetada fora. E quem primeiro recebeu isso nessa vida foi nosso pai e nossa mãe.
Então, por isso que a gente continua com essa ferida projetando o resto da vida, né? Então, as feridas de infância, de pai e de mãe, são as feridas que a gente, na verdade, traz de outras vidas. Não só karmicamente, mas como emocionalmente também, né? Vamos seguindo aqui, que eu estou animado. Né? Então, a arrogância, né, já falei da competição, da imprudência, que a gente tem esse perfeccionismo, né, a gente avança no que é do outro, né? E a prepotência, esse efeito natural, né, de insuflar, né, dessa presunção. Né? Falando assim até parece ruim, né? Mas na verdade existe uma parte nossa que a gente não vê para ela, porque tem medo de olhar para ela. Mas ela é prepotente, infelizmente ela é, e a gente tem que olhar para isso que a gente veio aqui. Sim, a Geni está falando aqui, conhecer si mesmo é libertador, mas é um trabalho de muito carinho. Né? Então, eu quero que vocês pensem aqui, olhem para essa foto e me falem o que vocês sentem dessa foto. O que ela transmite para vocês. Escrevam aqui para nós. Já que o pessoal está bem participativo. Olhando essa foto aqui, o que transmite para vocês? Enquanto o pessoal vai escrevendo, né? Então é interessante, porque a gente tem uma percepção, ó. Estão colocando aqui preocupação. Qual que é o sentimento? Vocês olham para essa foto, qual que é o sentimento? É medo? É raiva? É frustração? Em vocês, aonde leva vocês isso? O pessoal está pensativo aí? Tensão, Camilo? Boa. Medo, ansiedade, Geni? O Carlos bem preocupado? Boa. Uma pessoa pensando preocupada? E vocês gostariam de ter uma interação com essa pessoa? Vocês acham que seria algo saudável? Lembranças? Ela está com medo, preocupada? Tristeza, Doralice? Leandro, tristeza? Boa. Então, o que acontece? Né? A gente acredita mais naquilo que pensamos sobre o mundo e as pessoas do que naquilo que são realmente. Então, a gente faz um julgamento da nossa interpretação. A pessoa está colocando aqui tristeza, interrogação, frustração, pensativa, mas a gente faz viu como as coisas são? É uma mulher que está parada. Então, a gente pega aquilo como uma verdade, assume para nós como uma verdade e age assim. Né? Então, às vezes a pessoa passa pela gente na rua e não vê, não vai com a minha cara. Não é? Isso acho que é o mais comum, né? Ou a pessoa não responde a mensagem lá no WhatsApp como a gente gostaria, ou na velocidade que a gente gostaria, já é com a gente o negócio. Né? Então, é interessante perceber, eu trouxe essa imagem para entender como a nossa interpretação é muito diferente de uma observação. Né? Então, a gente pode averiguar muitas vezes o que é e ver, porque na verdade é nosso. Como quem colocou aqui foi o Carlos, né? O Carlos, isso, né? Porque muitas vezes a gente está muito olhando para fora, então a gente não tem essa percepção emocional interna. Então a gente precisa, como a gente não sabe nosso valor interno, né? É uma coisa que não foi trabalhado na gente, a gente não sabe o que é o nosso lugar e o valor do outro também, né? Então é interessante perceber, como eu olhar uma pessoa assim, o que me traduz emocionalmente? Né? O que eu entendo? Será que isso é verdadeiro? Será que não é uma interpretação? Porque uma interpretação é muito diferente de uma observação. Né? Tem um neurocientista que eu gosto muito, que chama David Eagleman. Ele fala, né, que a área do julgamento no cérebro ela é inconsciente, ela é inacessível. Então, vocês já olharam aqui para mim hoje, já viram meus slides, já viram a minha planta, já me julgaram, não julgaram? Né? Já tem uma avaliação. Então, essa área ela é inacessível pela consciência. Então, é muito difícil a gente, né, porque é uma resposta que vem pronta, né? E tem uma parte nossa que pode achar assim, pode achar assado, tal, mas o julgamento ele vem pronto. Então, já que o julgamento muitas vezes vem pronto, então é impossível não julgar, o que a gente tem que fazer é aprender com o nosso julgamento, porque ele tem um viés. Então, quando eu vejo meu julgamento com viés, ele tem um viés emocional. Essa que é a libertação. O Fernando está escrevendo aqui, qual o componente que falta para a transformação? Passamos anos em consultórios terapêuticos nos conhecendo, mas não há necessariamente uma cura melhor à transformação. É arrogância, conformismo, coitadismo? Muito boa essa pergunta, Fernando, você já está adiantando as coisas, mas a transformação é sentir. Então, quanto mais eu sinto, né, sabendo que aquilo vai me levar a Deus, vai me levar à verdade,
né? Eu passei por muitas correntes de terapêuticas, né? Mas depois que eu comecei a sentir, como eu já falei, menos preguiça, mais produtividade, mais conexão com Deus, a minha oração é muito mais repleta de emoção positiva, porque os sentimentos eles caminham naturalmente para um caminho positivo, né? Então, sentir sabendo que a gente é o único responsável. E como diz a física quântica, né, a gente atrai a realidade, né? Então, a gente vai falar isso mais um pouquinho para frente, quando a gente acabar de falar do livro. O Leandro está colocando aqui, ainda dependemos do outro para ver as nossas emoções. Na verdade, o inconsciente, Leandro, ele precisa ser projetado, né? Então, eu tenho um conteúdo emocional dentro de mim, e eu preciso colocar fora para reabsorver, né? Então, se eu tenho inveja, eu preciso ter uma situação que me gere, né? Eu, quando eu comecei a sentir, eu achava que eu não era invejoso. Hoje em dia, eu vejo vários movimentos de inveja todos os dias, né? Então, eu preciso olhar fora e falar, opa, tem uma parte minha que acha que não merece. Ou uma parte minha que acha que precisa disso para ser feliz, né? Então, não é que a gente depende do outro, né? O outro é o nosso espelho. O problema é que a gente acha que o outro é o nosso problema, na maioria das vezes, né? Obrigado pela planta, Geni. Vamos lá, então. Então, agora, mudando um pouquinho aqui da visão de crença, né, saindo um pouquinho do livro, né? Então, quando a gente começa a sentir, como eu falei aqui para o Fernando, né, a gente vê que tem um padrão, né? Então, esse padrão, né, então, assim, tal pessoa me remete isso, tal, isso tem uma relação com a nossa infância. Então, as crenças, né, a psicologia fala que são generalizações que têm uma lógica própria e errada. Elas são formadas na infância e passam com o tempo no inconsciente, moldando nossa perspectiva e comportamento. Então, uma maneira de perceber a crença é quando tem repetidas situações na nossa vida. Então, Fernando, né, tem situações na sua vida que parece que todo mundo combina, só não combinou com você, não é? Então, todo mundo combinou e a coisa se repete. Acho que todo mundo percebe isso na vida da gente, né? Relacionamento, trabalho, questão financeira, tem coisas que se repetem, só não combinam com a gente, né? E quando a gente se vê, a gente se sente vítima de uma situação sem entender muito bem o porquê, né? Então, essa ideia emocional foi recriada na infância, né? E isso a gente tem um nome muito de crença, né? Então, o que é interessante perceber é que as crenças, elas têm uma relação muito forte com medo. Então, todo defeito tem uma relação muito forte com medo, né? Então, por exemplo, se teve uma falta financeira na minha infância, e aí hoje em dia eu sou avarento, né? Então, quanto que essa avareza justifica? Porque, né, ter uma reserva financeira é uma coisa saudável. Quanto que isso vai para a avareza, né? Porque tem um medo da falta. Então, enquanto eu não sentir esse medo da falta e não entender que a vida é abundante, que Deus é pleno, eu não consigo transformar isso emocionalmente. Então, é uma nova maneira de começar a ver os defeitos. Existe um medo que foi recriado na infância que justifica o comportamento, a rigidez do adulto. Então, quando a gente começa a pensar disso, a gente começa a perceber que a gente vive num mundo de medo, né? Medo de morrer, medo da falta, medo da vida, medo do governo, não é? Medo do nosso chefe. Então, na verdade, esse medo, ele vai gerando tensão e uma ideia que foi recriada da infância. Como é escutar isso? O que vocês acham? Faz sentido? Então, quando a gente está nesse medo, né, não adianta falar para alguém, né, que é arrogante, que é rígido, ou que tem ciúmes, ou que é avarento, para a pessoa deixar de ser assim, né? Porque a pessoa ela pode desejar conscientemente algo com fervor, que é totalmente contrário à imagem, à crença, porém a força do inconsciente é mais forte. Então, não adianta a gente brigar com a nossa avareza, com a nossa mesquinhez, com o nosso egoísmo, a gente tem que olhar para eles, entendendo qual que é a dor que está ali. Como que é ouvir isso, pessoal? Faz sentido. Boa. Então, o único remédio é começar a descobrir aonde a criança foi formada, né? Onde lá na infância, né, a criança ela entendeu errado sobre a vida. Né? O pessoal está dizendo aqui que faz sentido. Então, é uma nova maneira carinhosa de olhar para os nossos defeitos. Né? A gente tem esse defeito porque tem uma dor ali atrás. Existe uma ferida emocional inconsciente. E o nosso trabalho de vida é olhar para isso, né? Então, essa frase eu adoro, né? A frase do meio que precisamos trabalhar com os sintomas e não contra os sintomas. Então, precisamos trabalhar com o perfeccionismo, que é uma dor da vida imperfeita. Precisamos trabalhar com a nossa arrogância, com o nosso medo, né? Porque assim a gente muda de dentro para fora.
Então, esses sintomas são a incapacidade, né, de superar algumas faltas, atitudes, né, a falta de acontecimento sobre algumas coisas na nossa vida. Então, os sentimentos, eles são correntes que criam a realidade, né? Então, que tentam repetir a dor da infância, né? Então, se a gente não vive isso emocionalmente, a gente cria inconscientemente no nosso campo energético, no nosso campo áurico, a gente tenta atrair essas situações para viver os sentimentos, né? Então, a gente atrai porque, na verdade, a gente tem que sentir o medo, sentir a raiva, sentir a culpa, sabendo que são nossos, né? E aí acaba que a culpa do perfeccionismo é um grande problema, né? Que é o que a gente falou no começo, porque a culpa do perfeccionismo eu não posso sentir raiva, né? Não posso sentir medo. Quando, na verdade, a gente sentindo isso, sabendo que é uma parte nossa, é libertador. Então, a maneira de começar a buscar as crenças, né, é ir lá na infância e encontrar os pequenos problemas, né, e os sentimentos relacionados. E tentar achar o denominador comum, né? Ou seja, onde está a ferida inicial? Aonde que eu entendi que a minha vida não era benigna? Que todos nós, em algum momento, entendemos assim, né? Muitas vezes não é claro no começo, mas é um processo de cada dia até chegar na raiz. Então, a nossa rigidez nos limita a visão, né, e tornando nossas limitações como uma realidade sem questionamento, isso que eu falei, né? Então, e na verdade, elas são porque assim acreditamos inconscientemente. Na maioria das vezes, precisamos de ajuda externa. Então, esse processo é um trabalho que a gente faz, né, ou num grupo, ou a gente faz com um terapeuta, que entenda dessa maneira, porque a gente começa a perceber, né? O Rony está escrevendo aqui, simplesmente adicionar novos e saudáveis conteúdos ao inconsciente será uma forma recomendável para viver melhor no futuro? A gente não pode limpar um vaso que está sujo de água suja, né? Não adianta colocar água limpa em cima. Então, a gente tem que sentir o medo. Só da gente sentir esse medo, trazer ele para a consciência, já é libertador, né? Que o potencial dele inconscientemente cai muito, né? De criação ou mesmo dessa tensão. Ouvir essas vozes conflituosas, né? Ouvir todas elas, escolher com qual a gente quer ficar, né? Porque não é que a gente vai sair tocando harpa nessa vida, né? A gente vai ouvir todas as nossas vozes, a voz do medo, do orgulho, do prazer, da felicidade, da união. E quando a gente está consciente de todos esses sentimentos, a gente pode escolher com qual a gente quer ficar, né? Então, a gente vai, claro, ouvir a nossa imaturidade e depois a gente vai ouvir a nossa maturidade, né? Então, é um processo duplo. Primeiro, ouvir o lado imaturo para tentar reabsorvê-lo. Não adianta a gente forçar um conteúdo saudável no inconsciente, né? Então, é como eu falar, eu mereço prazer, eu mereço união, né? Quando, na verdade, tem uma parte de mim que acredita que não. Porque na infância me foi negado isso, ou a minha criança muitas vezes entendeu que não tinha isso, então eu vou continuar recriando esse padrão infantil, né? A Geni está falando ressignificar os sentimentos, na verdade, a gente precisa sentir, né? A gente precisa sentir tudo, entender o significado por trás do sentimento, porque eles caminham naturalmente para a união, desde que a gente sinta tudo, né? Então é um processo de cada dia sentir um pouquinho, porque tem uma partezinha nossa que se defende a sentir ainda. Por que a gente tem medo de demonstrar o medo? O Carlos está colocando aqui, né? Existe uma parte nossa, né? Porque a gente começa a lidar com sentimentos, a gente vê que tem uma parte nossa que não é bem como a gente imaginava, né? Então, se a gente se mostrar vulnerável, tem uma ideia, né, de que a gente não vai parecer perfeito e não vai causar dor. Mas quando a gente mostra a nossa vulnerabilidade, a gente se une às pessoas. Tem um exemplo que eu gosto muito, né, Cleide, de falar sempre. Eu, quando comecei lá em 2012 a reconhecer os sentimentos, veio uma pessoa aqui em casa, mexendo no ar-condicionado, e eu ofereci um café para ele, e eu senti uma coisa. Eu senti que tinha alguma coisa dentro que mexeu. E eu me lembro que eu estava pós-plantão numa terça de manhã, e fiquei a manhã inteira tentando saber qual era o sentimento, Não, eu tenho alguma coisa aqui nesse café, não sei. E aí eu não conseguia, medo, vergonha, orgulho, tristeza, e como eu gosto de falar, né, Cleide, a pessoa tomou café e sobreviveu, mas eu assim, não faz sentido o sentimento. Então, qual que é a frase que faz sentido? A frase que faz sentido naquele momento, né, lá em 2012, ele é servente, ele é menos, quem ele para tomar do meu café e ter que servi-lo? Eu pensei, eu quero ver o que vai sair aqui, né? E aí, então, tá, depois dessas frases, então, qual que é a ideia? Tem uma parte minha que é orgulhoso, que é preconceituoso, que é egoísta, que tem medo da falta, não quer dividir. Então, quando eu olhei isso tudo, eu falei, meu Deus do céu, eu sou um monstro.
né? Me senti o pior ser humano da face da Terra por 2 semanas, eu me lembro disso, né? Mas, na verdade, né, o que que é? É uma parte minha que estava ferida da infância, né? Então, a gente tem que olhar com carinho para essa parte, que estava projetada numa situação agora como adulto. Né? E hoje em dia eu já consigo contar essa história na internet, sem saber quem está do outro lado, sem sentir vergonha. Porque eu consigo aceitar essa parte em mim, imatura, e olhar para ela, sabendo que tem uma dor ali atrás. Então, às vezes, esse início emocional, ele pode parecer doloroso, mas é libertador, porque a gente se estrangula num perfeccionismo, né? Eu tenho isso, eu tenho aquilo, que é muito grande. E quando a gente começa a olhar com carinho para a gente, é muito mais libertador. Bem, o Carlos está escrevendo bastante coisa aqui. Vamos ver. Por que a gente tem medo de demonstrar o medo? Já falei, né? Porque a gente não quer parecer vulnerável, então isso vem do nosso orgulho inconsciente. Tá? A imagem que a gente projeta para fora da gente, né? Que a gente está sempre procurando aprovação em algum grau, quando na verdade é uma distorção do amor. O Camilo está colocando aqui, muitos sentimentos são socialmente condenados, vistos como algo ruim, exclusivo de pessoas ruins, rancorosas, fracas, etc. Sentimentos como raiva, medo, orgulho, inveja despertam medo de serem expressados e sermos julgados. Sim, você tem razão no que você está falando. Né? A gente tem que saber o que a gente está sentindo e a gente pode falar num ambiente seguro com as pessoas. Né? A gente pode cuidar desse sentimento com carinho, mas quem vai cuidar dele sou eu. Né? A gente tem que tirar o chicote das costas. A gente tem que olhar para esses sentimentos, a raiva, o medo, o orgulho, a inveja com carinho. Querer entender o que tem meu aqui que não está compatível com a abundância divina. Né? Por que eu quero me defender da vida? Né? Se a vida é benigna, onde em mim eu preciso, ainda acho que eu preciso ser algo diferente do que eu já sou. Não é? Então, isso é carinho. Né? Aí o Leandro escreveu, voltar a sentir o que já guardamos e escondemos de nós mesmos não é sofrer novamente? Não. É muito pelo contrário, Leandro. Quando a gente sente, é que na verdade, né, a gente não precisa ir muito longe. É só ver nossa relação com as pessoas na nossa casa na quarentena. Não precisa ir na infância, né? A infância, ela é uma repetição, mas não precisa ir muito longe. Né? A pessoa, não, porque eu tenho que buscar na minha infância. Não, tá lá. Se você consegue ver, que bom. Mas se você não consegue ver, é só começar a ver a nossa relação com dinheiro, com família, com prazer, com sexo, que está lá a nossa ferida. Né? Então, se a gente não olha para ela, dói 20 vezes mais. Então, não é que a gente está sofrendo, né? E às vezes, para quem não faz esse trabalho, é difícil entender, porque parece que a gente tem uma ideia de sofrimento, mas não, uma ideia de libertação. Porque quando eu conheço meu julgamento, eu conheço aonde eu ainda me exijo perfeição, eu posso me acolher, me dar carinho, me dar amor, me conectar com a minha verdade. Então, é um processo de ver as nossas partes, escolher com que parte a gente quer ficar. É muito pelo contrário. Né? Hoje superamos. Não, se a gente está sentindo, é porque a gente não superou. Né? E tem uma parte da nossa vida que não vai bem. Então, quando a gente não percebe emocionalmente essa parte, não atua nela com carinho, ela continua piorando. Porque os sentimentos negativos inconscientes, eles vão se reforçando. Né? Então, se eu tenho medo, né, de ser julgado, eu vou me tolher numa área profissional. Né? Ou se uma entrevista não dá certo, que pode acontecer isso muitas vezes, eu posso ainda justificar o meu medo. Então, é isso que acontece. Se eu não vou vivenciando, não percebo a minha ferida emocional, que eu estou projetando fora do meu medo, do meu desvalor, da minha desconexão com a minha divindade interna, isso é uma coisa que é uma bola de neve. Então, sentir é libertar. A Cleide colocou, por exemplo, obrigado. Cleide, o Carlos está colocando isso numa escola, olha, eu acho que é uma escola de pós-graduação, Carlos, porque realmente não está fácil, mas se a gente pensar por outro lado, já passaram 4 meses. Né? Então, perceber que o nosso inconsciente acha tudo muito fatalista, né? Tudo é a última coisa, o último tempo, mas na verdade não é. Né? Então, às vezes, quando eu me pego muito vítima, muito fatalista, opa, vamos começar a ver as coisas em realidade? Tem um adulto aqui, né? A Genilda está colocando aqui, sentimos caridosos com nós mesmos, né? Isso é uma como é que chama? O Kardec, né, ele fala, né, que fora da caridade não há salvação. E eu tinha várias discussões filosóficas, e se eu não estou a fim de fazer caridade agora? Eu vou ser salvo? Não vou ser salvo? Né? Então, quem disse eu estou a fim ou não de fazer caridade é meu sentimento. Porque se eu fizer caridade, né, o que é caridade? E meu sentimento for diferente disso. Então, será que eu estou botando uma energia positiva nisso? E quando a gente começa a se olhar com carinho, eu falo, desses anos todos que eu venho fazendo isso, e a Cleide sabe disso bem, a gente tem mais amor e carinho pelo outro.
né? Então, a caridade começa com a gente, quando a gente começa a baixar o nosso perfeccionismo. E ela volta para o outro como uma onda de acolhimento da verdade do outro naquele momento. A Sônia está colocando, assim como o medo, a vergonha, é difícil de lidar. Trava a nossa ação, sim, trava a nossa ação porque a gente está identificado com isso, inconscientemente. Então, eu olhar esse medo, sentir no corpo onde está esse medo, no meu estômago, nas minhas costas, respirar nele, ver qual que é a verdade emocional sobre isso, né? Onde eu aprendi a lidar, a Sandra está perguntando, e tem várias coisas, Sandra, né? Eu falo que eu bati tudo no liquidificador e mexi com várias escolas de sentimentos, já estudei Jung, TCC, Petwork, o mesmo livro da reestruturação cognitiva, tenho bastante material sobre isso, falo muito sobre isso, a gente vai falar um pouquinho no final. Eu dava um curso lá no Centro Espírita sobre isso também, né? Então acho que foi uma grande mudança de paradigma, né? Eu compartilho com vocês aqui hoje. Vamos continuar aqui, senão o Rony vai achar ruim que eu vou passar do tempo. Então, esses sintomas são a incapacidade de superar certas faltas e atitudes. Então, não é que eu não tenha falta e atitude, tem várias, né? Mas eu começo a olhar para elas com carinho, porque eu sei que tem um medo, tem uma dor, tem uma recriação nessa vida, e eu posso olhar para elas com carinho, e quando eu olho com carinho, eu consigo dissolvê-las, de dentro para fora, né? Então, é a falta de controle sobre alguns acontecimentos, de que a vida emerge regularmente, né, que cria um padrão, que cria, como a Sônia colocou aqui, esse medo, essa resistência. Existe uma grande diferença entre aceitar a infelicidade com resignação, que às vezes eu acho que é muito confundido pela gente, né, por causa da culpa de não poder ter raiva, vergonha e tudo mais, medo, sem compreender o porquê e entender que a limitação é causada por nós mesmos. Digo mais, que a limitação é causada pela nossa compreensão emocional, ou seja, que é bem diferente da realidade, né? Então, o nosso objetivo dessa vida é descobrir a crença que nos limita, ou seja, aonde a gente entendeu que a vida não é plena, que a vida não é abundante, começando em nós, né, pelos nossos sentimentos. Então, é necessário que a gente comece, né, nesse processo de descobrir, sentir e experimentar as crenças da infância. Porque, como eu falei, não precisa da infância. É só olhar para o seu marido, esposa, estão ali, né? A gente tem certeza que ele é assim, assado, mas, na verdade, é uma projeção do que a gente entende do nosso julgamento, né? Porque, na verdade, a gente está julgando e não observando. Só que a gente ainda não consegue perceber que nosso julgamento é interno, né? Onde está localizada a crença é onde a gente não caminha, como eu falei, né? Onde a vida ela é ruim, né? A gente é vítima, né? Eu sempre gosto de falar que na área da vida que a gente não vai bem, sempre tem um culpado, não tem? Eu tenho alguns das minhas, né? Que são meus culpados, então é interessante ver como a gente projeta a responsabilidade da nossa vida no outro, né? E a gente se comporta internamente como uma criança. Aí você pode dizer, não quero ver, não tem problema, você vai parar igualzinho no mesmo lugar na vida seguinte, né? Então, é bom começar nessa. Por isso que a gente tem que ver essa dor, Leandro, senão a gente vai passar umas boas encarnações olhando para ela, né? Porque inconscientemente a gente ainda está tentando reviver esse trauma emocional, que é a repetição, que é a crença. O Carlos está colocando aqui que acredito que o reconhecimento de si mesmo, com muito carinho, tudo fica mais fácil de lidar. Sim, até a gente ter esse carinho, às vezes demora um pouquinho, mas é um processo, né? Quando você parte que você já está em Deus, que todos os sentimentos vão caminhar para o amor e para a união, você pode olhar para inveja, para a culpa, com outro olhar, né? Para a raiva, com outro olhar, né? Eu, por exemplo, descobri que muito da minha raiva contida tinha a ver com o desejo de sobrevivência, né? Tinha a ver com o desejo de ação, né? De atividade. Então, quando eu comecei a olhar para a minha raiva com carinho, hoje em dia eu me acho um cara muito proativo, né? Escrevo livro, faço várias atividades que antes eu não fazia porque minha raiva estava contida, ou seja, minha autoexpressão estava contida em algum grau, né? Então, esse processo é um processo de carinho, mas como a gente conta uma história tão bem contada, como eu falei para vocês, que até a gente acredita, né, a gente racionaliza muito, né? Isso é o mal dos espíritas, eu acho, também, né? Porque, isso por causa disso, por causa disso, né? Ou isso, então é tudo muito... Não. Não existe racionalização, assim, estou sentindo isso, estou sentindo raiva. Tá bom. Às vezes não é claro o porquê. Né? Estou me sentindo com desvalor. Vamos olhar para isso com carinho? Vamos parar de botar culpa na pandemia, nos outros, porque tudo é nosso. Né? O outro fez isso, por isso eu faço aquilo. Não. Eu, na minha maturidade, preciso reagir, e a minha criança entende que é assim.
Então, vamos começar a olhar e não racionalizar, né? Porque eu sempre falo, a gente acaba indo muito para o intelecto e não sente, quando na verdade Deus, né, é pensamento e consciência, né? Desculpa, consciência e sentimento, né? O pensamento e emoção. Então a gente precisa unir o pensamento de união com o sentimento de união, né? Eu preciso me amar, me aceitar para aceitar o outro. Mas se eu não sinto assim, como é que eu vou fazer isso? Né? Então eu preciso entender que parte não quer amar, que desculpas eu dou para mim mesmo, né? Que rigidez eu tenho no trato com o outro que me impede de amar. E em vez de me culpar e me punir por isso, eu não querer olhar para isso, olha, tá bom, não tem uma parte minha que exige um corpo assim, a pessoa tem que ser assado, tal, tá bom. É muito mais carinhoso olhar que tem uma dor aqui, né? Ou a pessoa fez tal coisa e para mim isso é imperdoável, então tem uma mágoa, né? Então eu tenho uma parte minha que não quer soltar mágoa porque tem medo de ser machucado de novo, né? Tem um medo de querer soltar e se parecer vulnerável. Então quem tem que cuidar dessas feridas somos nós, né? E quando a gente solta o outro, né, é libertador, né? A gente deixa o outro ser quem ele quer ser, né? Porque a gente também pode ser quem a gente quer ser. Então meu convite hoje é que a gente se permita sentir, né? Sentir para saber, né, que a gente pode sentir tudo e a gente vai chegar até o nosso melhor, que com certeza é Deus em nós. Então, né, a pergunta que sempre fica no final, que é uma pergunta de libertação, né, porque a gente não tem que ter melhor para ela, é qual é o sentimento. E aí, pessoal, qual é o sentimento? A Marli está colocando aqui, somos seres emocionais, mais do que racionais. Verdade, Marli. O David Eagleman tem uma frase que é filosófica, que ele fala assim, a razão existe para explicar o que os sentimentos já decidiram. Né? Então, às vezes a gente põe a culpa no santo, no obsessor, mas quando a gente não vai com a cara de alguém, né? Então, a razão ela existe para explicar o que as emoções já decidiram. Né? A gente põe a culpa no obsessor, no santo, no outro, na energia, mas na verdade, emocionalmente, a gente já decidiu. Né? E eu quero saber de vocês, eu escrevo bastante sobre emoções, né? Aqui tem uma live que eu fiz dia 17 do mês passado sobre a relação de emoções e saúde. Então, eu dou vários exemplos falando por que a gente é tão importante a gente estar conectado com nossas emoções, né? E dou alguns exemplos práticos aí para a gente poder trabalhar isso, né? E tem um e-book lá no meu site, que é Ser Feliz Faz Bem para a Sua Saúde. É um e-book gratuito, é só entrar e baixar, que eu falo sobre a importância, a relação estreita entre emoção e saúde. Né? A gente sabe, por exemplo, né, que as pessoas que mais vivem não são aquelas que não têm diabetes ou não têm problema de coração. São as pessoas que têm melhores relacionamentos interpessoais. Então, quanto melhor meu relacionamento interpessoal, ou seja, maior minha capacidade de amar, né, melhor eu me relaciono, mais eu vivo. Então, na verdade, a gente tem que saber o que eu estou sentindo, porque eu não posso forçar ninguém a amar ninguém, não é? Bem, a Geni falou que hoje é dia de alegria, que bom. Pode parar a projeção se você quiser, Rony. Esse é o último slide. Né? Sim, Carlos, nós somos seres emocionais, a gente tem que olhar para as emoções sabendo que a gente veio trazê-las para a consciência. Né? Quero saber se tem mais alguma dúvida, alguma pergunta. O pessoal está muito chocado aí em casa, assustei algumas pessoas, não. Para quem não leu o livro Emoções que Curam, Escutando Sentimentos, né? Recomendo ler o Escutando Sentimentos, ele tem de graça em PDF, é só jogar no Google. Né? Foi o primeiro livro, depois vem Emoções que Curam, que o Vanderlei continua falando sobre isso. Né? Eu acho que é um tema que, como eu falei, mudou minha percepção, diminuiu minha preguiça, melhorou minha relação comigo mesmo e com os outros. O Camilo, sim, a gente precisa, sensacional, precisamos sempre de palestras olhando para o nosso interior. Sim, sabe, às vezes eu tenho essa percepção, sabe, Camilo, de que o Kardec, na sua época, né, ele fez um bom trabalho, e é um trabalho que era verdade para aquele momento. Agora, né, a gente já tem uma outra visão, né, já existe o conhecimento das emoções, do cérebro, né, então, lá na pergunta 919, né, o que a gente faz para evoluir, conhecer a si mesmo, é conhecer nossas emoções, né, é aprender a lidar com a nossa ferida. Respondendo a uma pergunta que falou antes, eu percebi que muito com endócrino, eu acabo atendendo pessoas acima do peso,
muito tem a ver com o sentimento, né? Então, assim, a gente sabe o que tem que fazer, mas tem um não consigo, não quero, né? Um chocolate ali chamando, né? Então, isso tem muito a ver com uma emoção, com o nosso medo, nosso desvalor, nossa raiva, né? Eu vejo que, lidando com as minhas emoções, eu percebi uma necessidade de prazer, né? Que é uma necessidade saudável, que a gente for ver na cultura, a gente não valoriza o prazer, né? Então, se a gente não valoriza o prazer, aonde em mim ainda estou desconectado do meu prazer interno? Aonde eu vejo ele fora, como eu entendo que tem que ser esse prazer? Quem fala isso, quem diz isso, são nossas emoções. Né? Então, quais são as necessidades reais que eu tenho, né, de autoexpressão, de amor, de prazer? É através do reconhecimento emocional. Então, é um trabalho da gente de se autolibertar. Mais alguma pergunta, gente? Rony, eu deixo com você, estou à disposição. Muito bom, muito bom. Acompanhando aqui, né, os comentários, as perguntas, muito bom. Pessoal bem interativo, gostei. Não estão Legal, assustados né? ainda, estão assistindo aí. Quantos viewers a gente tem aí? Quantas pessoas estão assistindo a palestra? São 38 em tempo real, né? Bastante, que bom. Mas o alcance ele vai um pouco acima, né? Vai um pouco além disso, bem além disso, né? E, bom, eu acho que, não sei se as pessoas vão concordar comigo, que precisa de uma outra, né, de um outro momento aí para a gente falar um pouco melhor desses Processar? sentimentos. A gente refletiu bastante, saber por onde começa, né? Fiquei com minhas dúvidas aqui, e agora, né? Como é que a gente faz? Olha, acho que precisamos investir, hein? Nessa Olha, ideia. esse trabalho emocional, a gente fez um. Como que surgiu isso tudo, né? Eu li esse livro e realmente ele foi um divisor de águas, assim, na minha percepção de vida, né? Do espiritismo de vida. E eu acabei oferecendo um curso lá no centro, né? Que era um curso para aumentar a percepção emocional, né? Porque nós somos analfabetos emocionais, né? Uhum. Então, foi muito bom perceber isso, né? A gente fez um curso aí de 4 meses lá, e cada semana, a gente trabalhava uma emoção diferente, né? Uma emoção negativa, né? Tentando entender qual que é a ideia por trás daquele negativo. Eu acabei dando essa palestra recentemente também para um centro lá em Portugal, eles também ficaram assim meio assustados, né? E realmente assusta no primeiro momento, mas eu estou aberto. O livro, Márcia, é o Escutando Sentimentos. Se você jogar em Escutando Sentimentos.pdf, você baixa ele online. Se tiver interesse no centro, né, a gente pode fazer alguma coisa de uns 4 encontros para vocês, para a gente trabalhar a questão emocional. Eu desenvolvi todo o material aí para esses encontros que eu tinha no centro. A Cleide já conhece, né? A Cleide já fez, né? Várias vezes, né, Cleide? A Cleide já é minha fã de carteirinha, né? Acho que ela pode falar para vocês o que ela ganhou com isso, qual foi a percepção dela. A gente pode combinar alguma coisa aí de 4 encontros, um grupo Ó, fechado. já vou colocar o convite aqui na tela, ó. Já apareceu aí, tá na tela a pergunta. A gente pode fazer alguma coisa de. Eu acho que, como o Rony falou, é uma coisa que tem que decantar, né? Não é uma coisa assim que você falou e pronto, agora já estou sentindo tudo, né? Eu já estou, né? Então, eu acho que é interessante, eu topo, a gente precisa combinar bem, que eu estou bem ocupado ultimamente. Eu vou fazer várias coisas na quarentena também, né? Mas a gente pode combinar, sim, com 4 encontros, com um grupo fechado, né, pessoas comprometidas, né? Mas o passo inicial de tudo isso, e essa é uma dificuldade que eu via e eu vejo quando a gente trabalha esse sentimento, é sair da vítima, né? Então, saber assim, o que eu sinto é meu, né? Então, assim, fulano pode ter feito tal coisa, mas a raiva é minha, a culpa é minha, né? Porque, na verdade, a gente tem que começar a separar, né? Separar porque isso é nosso, né? Então, o caminho é começar a falar, não, realmente, o que ela fez me levou para tal lugar, mas esse lugar é meu. Esse lugar é da minha evolução, é da minha história como espírito, né? Eu deixo para vocês organizarem aí, Rony. Depois eu estou à disposição, a gente combina alguma coisa, um horário melhor aí. Até pode ser de sábado também, porque sábado de manhã eu trabalho. E é isso.
A pessoa está fazendo um Excelente. curso aqui, olha, a gente vai fazer sucesso, hein, Rony? Estou vendo que tem futuro. É, não, já tem todos os. Já tá Urbano, lotado, inclusive, urbano. né? Já tá com a lotação esgotada, né? Isso, né? E, né? E em breve, né? Quem sabe, né? A gente consiga fazer ele presencial, né? A gente vai no salão novo tomar, como ele é um pouco mais amplo, poder deixar as cadeiras um pouco mais livres lá e quem sabe a gente falar de sentimento ao vivo, né? Quem Ah, é sabe outra, é outra coisa, é outro sentimento, Rony. é outro sentimento, né? Outro envolvimento, né? Então, O centro de vocês fica onde? No Morumbi, mais ou menos? Morumbi, pertinho do portal do Morumbi, na Superquadra, né? E vai estar lá, tá? As paredes estão nos esperando. A gente está ouvindo elas falando assim: voltem logo. E é o que vai acontecer em breve, né? Então, excelente mesmo, né? Excelente conversa, né? E, enfim, a gente tá modelando a realidade, né? E tentando fazer aquilo que é melhor para nós, né? E certas coisas a gente já viu que não deu certo, né? Então, vamos mudar, né? Se não deu certo, Vamos, vamos vamos, mudar. eu falo que o processo de reconhecimento emocional é assim, né? A gente tem que, primeiro, reconhecer, o que muitas vezes é difícil, né? Que a gente tem uma rigidez, né? A gente não quer ver que tem raiva, orgulho, medo, culpa, e aí por aí vai, frustração. Primeiro, depois aceitar, né? Aceitar que tem uma parte nossa que é assim, tentar entender a dor que está ali atrás, Uhum. e quando a gente aceita essa dor, a gente acalma, a gente se desidentifica, né? Tem uma frase que eu gosto muito, eu acho que para o pessoal pensar bastante aí, aquele que vê não é aquilo que vê. Né? Então, quando eu vejo a minha raiva, quando eu vejo o meu medo, eu não sou ele. Eu posso escolher ficar com ele ou não. Né? Então, eu posso olhar para tudo isso sabendo que eu não sou isso. O problema é quando a gente não vê e age desse jeito e ainda põe a culpa do outro. Você, a gente só criando confusão com as nossas, nossa forma de ver o mundo, né? De interpretar o mundo. Nós vamos corrigir isso, né? Vamos corrigir. Como isso? Mas tem muita coisa assim guardada na tarde de hoje. Muito bom. E para quem quiser ver de novo, vai estar lá na página do Face, né? Aliás, para sempre, né? Só acessar lá e ver assistir de novo, ouvir de novo os conceitos, né? E Boa, algumas coisas ali, as né? dúvidas, ver o que está sentindo, pensar Volta numa lá. coisa errônea. É como reler um mesmo livro, né? Uma mesma mensagem, a gente ouvir de novo. Essa palestra que foi bem interessante, sem dúvida. A gente agradece pela sua participação, pela sua colaboração hoje, agradecendo a Cleide também, né, que foi através dela, né, que chegamos a você também. Ela é minha gerenciadora. Excelente. Oh, é muito bom, muito bom. É isso aí, a gente, né, através da rede, a gente consegue descobrir, né, novas ideias, novas colaborações, e aí foi o que a gente conseguiu fazer hoje, a gente fica feliz pelo resultado, sem dúvida. E aproveitando, né, que o sentimento, tem sentimento que é excelente, como o da alegria, e a gente vai lembrar de novo sobre o aniversário do Fernando, a gente já falou no início, né, mas vale a pena falar agora. O parabéns para o Fernando, quem não deu parabéns para ele ainda, pode dar, pode desejar um feliz aniversário para ele. E agradecendo também a todos aqueles que estiveram aqui conosco, participando, colaborando, comentando, fazendo perguntas. Excelente. É isso, vamos cuidar das nossas emoções e fazer dos nossos dias melhores, né? Se o sentimento é que importa, né? Então, tanto faz a quarentena, sem quarentena, com quarentena, se nós lidarmos bem com isso, está tudo bem, né? E agradeço a Ok, oportunidade. nós agradecemos também. Costumamos falar em todas as transmissões nossas, né, que esse momento da prece final é muito importante, porque todos nós estaremos lá, né, cultivando, refletindo sobre a palestra, aguardando o passe, e nós queremos que isso aconteça agora também, que a gente tenha o nosso sentimento e a nossa reflexão em torno
da palestra, do conteúdo, e que a gente se abra para a ajuda espiritual que vamos receber agora. Então, mais uma vez, todos juntos, cada um na sua casa, na sua cidade, em vários lugares do Brasil inteiro, reunidos em torno desta família Zilda Gama, que tem nos ajudado tanto a vivermos e a convivermos, todos juntos, mais uma vez, nos dirigindo a Deus, nosso Pai, e agradecendo a Ele. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai querido, pela vida que temos hoje, pelas dúvidas e pelas respostas que temos recebido ao longo da nossa trajetória, que tem nos auxiliado tanto a caminharmos com mais certeza, com novas atitudes, novos sentimentos, que possamos seguir melhorando-nos a cada dia, sendo a cada dia que amanhece, versões melhores de nós mesmos e assim galgando os degraus da nossa evolução. Que o Senhor nos envolva, a todos nós, a todos os trabalhadores, apoiadores, frequentadores, todos aqueles que entraram pelas portas do Zilda Gama e decidiram fazer parte desta comunidade. Abençoa-nos, Senhor, mais uma vez, e que possamos seguir conectados ao Senhor a cada minuto do nosso dia. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Olha, tem dias que é um pouco mais difícil interromper a transmissão, porque a gente queria continuar, né? Hoje está sendo um dia desses, mas acabou. Por enquanto, né? A gente vai se despedindo. E, claro, né, na quarta-feira estamos por aqui. E em breve a gente volta com Renato Zilli para conversar um pouco mais com a gente. A gente fica feliz com o resultado dessa tarde. Muito obrigado, Renato. E obrigado a todos. Um abraço. Obrigado, boa tarde, até a próxima.